quiseram. Agora, Rô, seja muito bem-vindo de volta aqui à Vibe. Obrigado. Aqui, não só por nós, mas pelos nossos queridos ouvintes. E vamos seguir essa prosa que a gente parou ali na primeira parte do programa falando sobre a importância do processo de iniciação do reiki. Então a gente estava desmistificando ou diferenciando não vamos nem falar a importância, mas a necessidade. Isso, se você quer aplicar reiki, você tem que ser iniciado no reiki, não tem outra forma. Ótimo. Né? E como que funciona essa iniciação, Rô? A iniciação ela é um processo... ele é um processo espiritual e corporal ao mesmo tempo. Você que já foi iniciado, você percebeu, a gente estava até falando durante o intervalo, que mesmo uma iniciação à distância ou uma iniciação presencial, ela já mexe com o seu estado emocional, com o seu corpo físico mesmo, inclusive com o corpo espiritual. Mas o processo de iniciação, ele começa desde o momento que você toma a decisão de ser iniciado no reiki. Você já vem sendo preparado até chegar o momento, tanto que próximo da data você não pode comer carne, né, carne vermelha, de preferência nenhuma carne, mas às vezes as pessoas não conseguem, então fala no máximo uma carne branca, né? Sim. Ou peixe, assim, preferencialmente. E aí depois você chega no dia da iniciação. No dia da iniciação tem um mestre reiki, esse mestre reiki tem que estar preparado, ter conhecimento do que ele está fazendo, porque ele vai mexer em pontos específicos espirituais profundos. Então se atentem ao mestre de reiki de vocês, se atentem com essa decisão e como vocês vão seguir daí em diante. Quando você é iniciado no reiki, você começa a passar por um processo. Eu gosto de falar que você está numa lâmpada funcionando bem fraquinha, aí quando você é iniciado no reiki, você aumenta o dimmer ali, você começa a ter muita força espiritual no seu corpo. Isso não significa que você vai ser uma super pessoa, significa que o seu corpo vai começar a passar por processos espirituais ou mais velozes ou mais profundos. Sim. Então você começa num processo de mudança. Sim, e o interessante quando você começa essa mudança, Rô, vem vindo informações as quais você desconhecia. Você não estranha, mas você desconhecia e agradece, porque você começa a entender a origem das coisas. Sim, tem muito processo de iniciação que acontece. Assim, eu já iniciei... Hoje eu posso falar que eu já iniciei mais centenas de pessoas no reiki, né? E tem muitos processos de iniciação que algumas pessoas passam por lembranças profundas de traumas ou sensações de coisas vividas nessa vida mesmo. Não estou nem falando de outras coisas, falando assim, aqui nessa vida que ela tem, por medo ou por tristeza, ela quis bloquear, então aquilo vem de uma forma muito forte durante a iniciação, justamente porque estava preso no espírito, então é hora de soltar para você poder ter uma nova vida. Né? Então é muito... O processo ele é único e individual. Rô, e como se indica o reiki? Então a pessoa está estudando que a gente... às vezes as pessoas, como a gente falou no primeiro parte do programa, a gente espera adoecer para iniciar o processo do reiki. Então eu tenho que ter uma doença, eu tenho que estar passando por uma crise, ou eu posso iniciar essa procura simplesmente pelo desejo de procurar respostas espirituais, como você falou. Como que funciona essa caminhada? Como chega as pessoas para você? Geralmente as pessoas elas vêm com algum problema. Né? Então eu até falo que muitas vezes o problema vem para essa pessoa, às vezes é um problema simples aparentemente, mas ele vem para trazer a pessoa para o reiki, porque a pessoa tem esse caminho já. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro, o reiki ele é arreligioso, ele, apesar de falar, você não precisa falar sobre, mas o reiki ele tem algumas presenças divinas que a gente chama, né? Isso aí estuda quem tem vontade, mas o reiki ele é arreligioso. Muitas religiões hoje tentam incorporar o reiki, isso é muito positivo também, porque ele funciona de qualquer frente. O reiki ele não tem um dono, tem o criador, tem quem criou a forma que a gente aprende hoje, e ele tem muitas vertentes. Então, todo reiki é válido. Todo reiki é válido. Mas, você perguntou quando que ele é indicado. Na verdade, o reiki ele não tem nem indicação, nem contraindicação. O reiki, quando uma pessoa busca alguma coisa, a primeira coisa que eu faço nessa pessoa, apesar de ter muitas outras técnicas que eu conheço, eu vou sempre pelo reiki. Porque para mim o reiki ele é o ponto inicial. Você dá aquela carga na pessoa, que a pessoa às vezes ela vem com um problema muito pesado, você faz uma sessão de reiki nela, depois da conversa que você tem, aí a pessoa vem e fala assim, nossa, mas estou um pouco mais leve. Aí a pessoa mesmo vai trazendo para você quais são os outros pontos, o que ela gostaria de trabalhar. Então o reiki ele vem para estabilizar, ele vem para acalmar e ele vem
a gente nem pode usar muito essa palavra no Brasil, a cura, né? Mas ele vem para trazer uma expansão humana, espiritual, mental, física, para que você possa se recuperar de algumas doenças, sim. Até trago para você, quando a gente fala sobre Reiki, qual a indicação do Reiki, a gente tem que falar sobre técnicas. Porque o Reiki é uma técnica que tem outras técnicas. Então, muitas pessoas hoje pagam fortuna. Até estava comentando isso com você antes, né? Pessoas pagam fortunas para fazer cursos totalmente extensos que você conseguiria fazer também se você fosse um reikiano dedicado. Bem aplicado, isso que bem eu ia falar. Bem. Então, por exemplo, tem gente que vem com problemas sexuais para tratar com reiki também. Então, tem técnicas de reiki para ajudar a ejaculação precoce, para ajudar problema de ereção. Mulheres que têm problemas, por exemplo, de endometriose, problema de relacionamento. Você tem coisas específicas para você auxiliar com o reiki, que não é só simplesmente fazer o reiki, você consegue fazer outras coisas. Sim. Tem muita gente que tem aplicado o reiki, por exemplo, numa meditação mindfulness. Tem gente que faz, por exemplo, projeção astral com o reiki, faz hipnose com o reiki. Basta você se aprofundar. Sim, sim. Rô, queria que você falasse um pouquinho mais, já que a gente falou das técnicas do reiki, queria que você explicasse um pouquinho mais como funciona a iniciação no sentido de nível, porque tem o nível 1, nível 2, nível 3. E aí, depois do nível 3, a partir daí, o que acontece? No nível 1, o que eu sou capaz de fazer quando eu faço? E qual o tempo aconselhado até o nível 2? E assim, do 2 para o 3? A gente sempre busca... O reiki, na verdade, foi feito por níveis, não é por qualquer motivo. Na verdade, antigamente, né, se você for ver o reiki base, o reiki antigo, você aplicava o reiki, você tinha que receber muito tempo o reiki, melhorar o seu nível emocional, mental, espiritual, para você ser iniciado no reiki, e eram semanas de curso até você conseguir, né? Hoje a gente reduziu aquilo que eu falei, né? Tem gente que faz nível 1, 2 e 3 no final de semana. Isso é muito complicado, porque você não consegue pegar essa base. O reiki ele é dividido em níveis para que o nosso corpo físico, espiritual e mental possam se acostumar com o volume de energia que a gente recebe. Então tem um motivo. Não tem um tempo específico, tem gente que tem mais facilidade. Então vai muito do quanto que as pessoas querem e conseguem também administrar a energia do reiki. Tem gente que fala assim para mim, eu vou fazer 1 no mês, 2 no outro, 3 no outro. Quando faz o nível 1, a pessoa já fica, às vezes, meses, como se fosse saciada. Então ela fala assim, não, vou esperar um pouquinho para fazer o 2. Né? Por quê? Porque tem que ser a iniciação, como eu falei, uma iniciação bem feita, uma iniciação preparada com o conteúdo. Então no reiki nível 1, respondendo a sua pergunta, você consegue fazer reiki em você e em tudo que sua mão tocar. Tanto objetos vivos, né, seres vivos, plantas, animais, como objetos inanimados. Então, quero fazer no meu cristal, eu quero carregar meu cristal com reiki, coisa que inclusive Mikao Usui fazia. Eu quero fazer reiki na minha sala, na minha mesa de trabalho, você consegue também. Essa semana você postou para fazer reiki programado no travesseiro para dormir bem. Exatamente, isso daí. Mas aí você já precisa do nível 2. Quando você faz o nível 2, você consegue... O nível 2 é um negócio que é muito importante, quase ninguém fala também, que é o mental healing, que vamos traduzir para cura mental, que é você mudar padrões de pensamento da pessoa. Uma pessoa ela vem com muitas ideias, pensamentos suicidas, pensamentos de tristeza, baixa autoestima. Além de você acertar os pontos energéticos dela, você ainda ajuda o corpo mental dela a se acostumar com essa novidade de pensamento. Então é isso que é o mental healing. E aí você também consegue fazer reiki, todo mundo procura, né, o reiki à distância, então você não precisa estar presente para aplicar o reiki, você consegue enviar o reiki. E você consegue também aplicar reiki no presente, passado e futuro da pessoa, ou de alguma coisa. E você consegue programar o reiki também. Então, por exemplo, programar o reiki no travesseiro para na hora que você dormir. É verdade. E também eu lembro que você ensinou no nível 2 que a gente pode programar para o futuro. Se você vai ter uma conversa importante, uma reunião, uma prova, você programa exatamente ali para poder te acompanhar, uma vez que você vai estar concentrado na coisa e não vai parar para fazer o reiki. Exatamente, você não vai conseguir fazer o auto-reiki.
alguém vai fazer uma cirurgia e na hora da cirurgia você vai estar ocupado. Então você já deixa programado o reiki para aquela situação, para que a pessoa consiga receber o reiki. Sim, sim. E aí, por exemplo, da cirurgia, que é mais do que uma pessoa, então você vai passar pela cirurgia e tem uma equipe. Eu posso programar para todos que vão estar vinculados àquela pessoa ou só para a pessoa? Você pode preparar para as outras pessoas. É muito difícil aplicar reiki à distância numa pessoa que não te deu autorização. Tá. É uma coisa que eu não faço. Então eu preparo para a situação. Então para o ambiente que ela tá e para ela. Que aí já... Quem tiver com afinidade já também recebe essa energia. Já vai entrar nessa frequência. E aí vem o nível 3. Isso, aí vem o nível 3, que a gente chama de nível 3A, ou nível 3 só, porque tem gente que fala que tem 4 níveis, né? Tá. Mas vem o nível 3, eu chamo de nível 3A. O nível 3A, ele hoje, eu chamo de mestre interior, que é quando você aprende o símbolo do mestre, e você não pode iniciar outras pessoas ainda, mas você pode fazer transformações espirituais no seu próprio corpo. Então, através de meditações profundas, você pode ajudar as pessoas num volume de tempo muito mais curto. Então, se no nível 1 você demoraria 40 minutos fazer reiki numa pessoa, no nível 2 você demora 20 minutos, no nível 3 você demora 5 minutos e é a mesma potência. Claro que você consegue também alterar questões de pensamento, limpar ambientes, enfim, assim... Tem um livro que eu amo, que chama As Mais Belas Técnicas de Reiki, que aí fala inclusive como você faz reiki e por que é importante você fazer reiki na areia da praia que você tá, reiki para meditação tântrica, por exemplo. Sim, sabe que quem ouve aqui o nosso papo, né, e tá vendo sobre reiki em tudo, no começo você pensa, meu Deus do céu, quando você aprende o primeiro símbolo, você fala, como que eu vou fazer para aplicar? Então eu vou ter que parar, lembrar do símbolo e faz. Aí eu sento na areia, faço na água, aí pego a água. Na verdade, ouvintes, é tão, como eu falei, é sutil, é tão natural essa conexão com a energia que flui, né, Rô? Sim. Porque você tá chegando, você já fez aquele símbolo de proteção, né, e reprogramação daquele lugar que você tá adentrando, né, da casa que você chega antes de dormir, você já protegeu sua casa, né, e você faz isso durante a oração, durante o preparo da cama. Então é natural, assim, é bem normal, você não vai ficar paranoico conforme for aprendendo, né, os símbolos e aplicando. Agora, Rô, eu lembro que você citou, certa vez, especificamente de um caso, que você fez até uma cirurgia. É fato? Você pode fazer cirurgia através do reiki? Como que funciona isso? Vamos chamar. A gente chama isso de cirurgia psíquica, né? Tem alguns tipos de cirurgia com reiki que a gente pode fazer. Quem faz aí entra no nível 4 ou nível 3B, né? Que aí é o mestre professor, que é quando você pode passar adiante os ensinamentos. Então você aprende algumas técnicas. E geralmente essas técnicas de cirurgia, você auxilia, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença e você percebe com o tempo, não só uma doença, mas você percebe que ela tem alguns sentimentos que estão parados ali, ela não consegue mais abandonar aquilo. Então, com isso, você faz a cirurgia psíquica do reiki para você ajudar a retirar e remover, aí, obrigatoriamente remover aqueles sentimentos, só que a pessoa fica com vamos chamar de buraco, você precisa preencher com algumas outras coisas. Então é um processo, né? Até a cirurgia psíquica do reiki também é um processo. Tem muita coisa que dá para fazer com o reiki, como eu falei, tem muita gente pagando muito caro por coisas, né, que você poderia resolver com técnicas bem avançadas do reiki, que acabam sendo simples também se você põe em prática, igual você estava falando. Sim. Rô, aqui no Instagram, o Marcelo Alves, que a gente brincou há algum tempinho atrás, ele fala o seguinte, fala um pouco sobre a técnica Nentatsu. Nentatsu, que é o Mental Healing, né? A técnica Nentatsu, ela é ou vamos chamar de Mental Healing ou cura mental, que é quando você reprograma a mente da pessoa sem precisar especificamente da hipnose. Né? Você tem ainda o reiki hipnótico, que dá para fazer também, né? Funciona bastante, então tem muitos clientes que falam, eu não consigo meditar, eu falo, então eu vou te colocar em estado meditativo rapidinho, aí dá 5 minutos a pessoa já está desligada. Mas o Nentatsu, ele vem para substituir pensamentos que são muito nocivos. Então, até pessoas que têm aquela mágoa ou pensamentos obsessivos sobre uma pessoa, sobre um relacionamento, você através do reiki, você consegue colocar de uma forma amorosa, você substitui esse tipo de pensamento. Né? Então, sempre com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito, você substitui esses pensamentos para que a própria pessoa possa
com o tempo, transformar. Tem um negócio que é legal, que é assim, por que é importante você saber essas técnicas? Por exemplo, do Nentatsu, que é o Mental Healing, ou você aprender também, por exemplo, o Reiki hipnótico. Porque muitas vezes, no nosso consciente e no nosso subconsciente, tem uma porta entre os dois. E quem que fica nessa porta não deixando? A gente. Eu Sim. fico na porta do meu. Então, muitas vezes meu subconsciente quer falar, ou alguma pessoa quer mudar alguma coisa, eu não deixo. Eu sou segurança disso. Eu não consigo mudar porque eu também não quero mudar isso. Então, quando você faz um reiki hipnótico ou você faz uma técnica Nentatsu, a pessoa já está desligada. Então, você consegue atravessar essas portas de uma forma muito mais fácil. Ai, que delícia, que delícia. Bom demais, eu sou fã. Ô, Rô, você falou que você, dentro de todas as técnicas que você tem, conhece e aplica, né, você sempre tem o reiki como a porta de entrada. Sempre. Então, só reafirma pra gente qual que é o benefício do reiki pra você hoje, como a porta de entrada, e quais são essas outras técnicas que você vai inserindo, só para trazer alguns nomes diferentes pro pessoal, lembrando da potência que é a integralidade. Manda ver. Primeira coisa, eu sempre utilizo o reiki, porque o reiki ele vai com qualquer outra terapia. Então, a minha porta de entrada é reiki, é aí que eu me conecto, é aí que eu consigo entender. Eu já faço desde 2005 reiki, então, assim, muitos anos já trabalhando. Então, para mim, ele é a porta de entrada. E a partir desse momento que eu faço com o reiki, eu já consigo chegar num ponto que eu sinto muitas coisas das pessoas. E aí eu vejo também, isso daqui vai ser um pouco mais difícil. Ela precisa de um terapeuta longe, ela precisa da terapia longe do terapeuta. Tá. Então, como ela não tem reiki, eu vou passar floral para ela, por exemplo. Vai trabalhar no corpo emocional. Tá. Ou se não, eu utilizo dentro da sessão, eu utilizo algumas técnicas do mindfulness, eu vou utilizando algumas mesas radiônicas, depende muito do que a pessoa vem trazendo e para cada caso também. Que legal. Rô, eu acho que a gente tem um ouvinte na linha, né, Dani? Pode colocar aqui pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem, minha flor? Como que você chama? Gosto muito do seu programa. Ô, minha flor, obrigada. Obrigada por ter ligado. Qual que é o seu nome? É Silvia, de Ipiranga. Silvia, você tá no Ipiranga, né? Tá friozinho hoje aqui, hein, Silvia? Demais. Por isso que eu brinco, pra gente aquecer o coração juntinho aqui. Mas traz pra gente a sua pergunta, Silvia, por favor. Não, quem tem reiki, assim, faz o nível 1, faz o nível 2. E se a pessoa não usar, acontece alguma coisa? Se ela não usar, se ela deixar de praticar? Porque você fala assim, mas eu ficar que nem uma pilha assim, cheia, e depois fica razão, não sei o quê. Mas, sabe, Silvia, eu tava brincando com essa coisa da energia, porque a gente começa a viver e imaginar, e a gente fica preocupado mesmo, né? O que eu vou fazer com essa potência toda se eu não vou aplicar a outra pessoa? Essa sua dúvida, Silvia, as pessoas sempre me perguntam mesmo. Primeiro, essa pergunta exatamente que a Silvia fez, Rô, o que acontece comigo se eu não colocar pra fora essa energia? Essa é a pergunta, Silvia. E a outra pergunta que o pessoal fala, Paty, já passou tanto tempo que eu fiz o primeiro nível, ou 2, será que eu vou ter que reiniciar tudo para poder fazer o próximo? Porque eu acho que me desconectou do reiki. Mas, Silvia, obrigada pela pergunta, viu? Obrigada por ter ligado. Um beijo grande. Segue aí acompanhando a gente. Igualmente. Tchau, tchau. Silvia, obrigado pela pergunta. Muitas pessoas perguntam isso mesmo, principalmente da questão da iniciação. Fui iniciado há anos. Não estou usando essa energia. Quando você é iniciado no reiki, é uma coisa que eu gosto de falar assim, não tem mais volta. Então você pode não praticar o reiki por anos, de repente você passou 25 anos, você fala, quero utilizar novamente. É só você utilizar. Quando você recebe reiki, e aí já respondendo a sua pergunta específica, o que acontece com a energia acumulada, né? Quando você é iniciado no reiki, você abre os seus canais para receber essa energia. Quanto mais você oferece a energia do reiki, quanto mais você se aplica o reiki em si, mais o seu corpo está preparado para grandes energias. Então você recebe bastante, manda bastante, recebe bastante, manda bastante. Conforme você vai reduzindo essa aplicação do reiki, seus canais eles vão se adaptando. Nosso corpo é muito inteligente, né? Eles vão se adaptando ao volume de energia que você precisa para o seu dia a dia. Então você não fica com energia de sobra. Você fica com energia necessária. Você ainda recebe um pouco mais do que as pessoas que não são iniciadas. Mas você não fica com nenhum excesso de energia. É o suficiente para fazer você se sentir bem. Exatamente. E esse intervalo entre um curso e o outro, quando a gente não coloca em prática,
Tá tudo bem também, Rô? A gente não desconecta do reiki. Não desconecta do reiki, não é possível se desconectar do reiki. Você pode não utilizar mais, mas ele vai estar sempre ali para você. Então você vai estar sempre com uma mão de distância de ajudar as pessoas. Rô, o tempo voa. Estamos no final do programa e eu queria muito, muito que você passasse seus contatos para a turma, para eles entrarem em contato com você. Pessoal que adora o WhatsApp, se você tiver o WhatsApp, o Instagram, e também falar se você tem um curso próximo chegando aí. Tá bom. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui. Meu WhatsApp é 11 93304 8039. 11 93304 8039. O Instagram da escola que eu criei para dar aula de terapias é @escolaanima, né? E o site escolaanima.com. Perfeito. Tem telefone, Rô? Não. Não. Tem telefone não, tem curso, Rô? Curso no dia, se eu não me engano, na semana do dia 15 eu vou dar um curso de Reiki nível 1. Ah, que legal. Mas eu tenho sempre, né? Reiki é uma coisa que eu falo. Mesmo que não tenha turma montada, eu monto uma turma e faço rápido também, porque sempre tem gente chegando. Só pra vocês, ouvintes. A gente vai formar nossa turminha e vai todo mundo se iniciar junto. Eu vou estar com vocês. Aliás, eu vou acompanhar todos os próximos cursos do Rô, porque a minha pretensão é fazer esse mestrado ano que vem. Exatamente. E poder potencializar meu conhecimento. Rô, muito, 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 muito obrigada. Chegamos no último segundo aqui do programa. Obrigada a vocês, ouvintes, pela audiência, por estar conectados com a gente aqui nesse sábado à tarde. Espero vocês sábado que vem para continuar essa conversa no Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde. Beijos, beijos e até lá. Eba, Rô,